Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Vamos colocar de pé, vamos orar. Mais uma manhã de domingo, mais uma manhã gloriosa, mais um dia em que o nosso Deus permitiu que nós pudéssemos levantar a nossa cama com saúde, com disposição, colocar os nossos pés ao chão e vivermos mais um dia para a glória de Deus. Quero dar bom dia a todos que nos assistem, que Deus possa alcançar o seu coração essa manhã, que o Espírito de Deus possa falar com você, você seja alcançado por esta palavra que será ministrada, que seja para a glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, nesta manhã de domingo, nós iniciamos o dia na Sua presença, dedicando esse dia, oferecendo esse dia ao Senhor, te dando graças, te louvando, te adorando, bendizendo ao Seu nome, que está acima de todo nome. Graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui e nos reunimos na Sua casa para aprender um pouco mais da Sua palavra, Senhor. É muito bom poder inclinarmos para compartilharmos da Sua palavra. É muito bom poder ouvir a Sua voz, ouvir as direções do Teu Espírito para as nossas vidas. É muito bom saber que somos instrumentos do Senhor nesta terra. Uma terra que está mergulhada em corrupção, uma terra que jaz do maligno, uma terra onde as trevas têm dominado. O Senhor nos colocou como luz. O Senhor nos deu poder para quebrar todos os domínios das trevas. E é isso que nós estamos fazendo. Ao anunciarmos a Sua palavra, ao anunciarmos o Teu nome, a pregarmos o Teu nome, é isso que estamos fazendo. Louvado sejas, ó Pai. Adorado seja, engrandecido seja, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque sei que o amor do Senhor está sobre nós, que a paz do Senhor está sobre nós, que a alegria do Senhor está sobre nós. Continue conduzindo o nosso coração e que seja tudo para a louvor e glória do Teu santo nome. Amém, amém. Pode se sentar. Primeira Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Verso 14. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corintos. Esse texto em especial, versículo 15 agora, por favor. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Amém? Isso aí. Nós estamos diante de um texto que revela o caráter da pregação de Paulo. E eu quero falar um pouquinho sobre ser um homem espiritual. Quero falar um pouco sobre espiritualidade. Nós estamos vivendo dias onde, infelizmente, as obras da carne, a carnalidade, é o que tem se vigorado, é o que tem se mantido presente dentro da igreja, na igreja, através da igreja. E não pode ser assim, não deve ser assim. A igreja, ela é um instrumento de espiritualidade. O fruto do Espírito precisa ser primordial, necessário. O fruto do Espírito precisa ser algo natural na vida de um crente, na vida da igreja, em nossas vidas. Então,
eu quero classificar algumas coisas aqui muito importantes. E gostaria que você que está me assistindo aumentasse aí o volume do seu celular. Se você está na televisão, aumente aí o volume da TV. Eu quero classificar algumas questões importantes relacionadas ao que é ser, de fato, um homem espiritual. E nós vamos trabalhar com vários textos, principalmente no Novo Testamento. Hoje vai ser aqui uma grande colcha de retalhos, né? Mas os textos em si, um complementa o outro, um testifica o outro. Isso vai trazer para o nosso entendimento, nosso coração, força, compreensão sobre o que é ser um homem espiritual. A primeira coisa é a seguinte: um homem espiritual, ele glorifica a Cristo, não a si mesmo. E nós vamos ver isso lá em João capítulo 16, verso 13 e 14. João 16, verso 13 e 14, que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, palavras de Jesus dizendo que a glória, a honra, a exaltação é dada a Deus, é levada a Deus por Ele mesmo, pelo próprio Cristo, que quando esteve em nosso meio, quando pregou em nosso meio, quando anunciou a verdade, Ele também não buscou glória para Ele, Ele elevou essa glória para o próprio Deus. Este é o primeiro ponto de observação em ser um homem espiritual. Tudo que ele faz, tudo que ele produz, tudo que ele gera, tudo que ele é, a glória se remete a Deus. Ele não busca glória para si, ele não busca exaltação para si, ele não busca para si o reconhecimento. Ele quer que Deus seja reconhecido, quer que Cristo seja reconhecido pelos seus feitos. O segundo ponto: um homem espiritual ama os seus irmãos. Ainda em João, agora no capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então veja, este mandamento que Jesus traz para nós, que é um grande mandamento, reflete, demonstra qual é a função da igreja, qual é a função desse homem espiritual, qual é a nossa função: amar uns aos outros. A qualidade de um homem espiritual é amar um aos outros. A qualidade de quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida é amar uns aos outros. É acolher, é amar. E algumas pessoas entendem que este amor, que o princípio deste amor, que a qualidade desse amor, simplesmente é estar perto, simplesmente é estar junto. E na realidade, este amor é muito mais do que estar perto. Este amor de cristão é refletir no outro, é expor para o outro o que tem dentro de você, o Cristo que tem dentro de você. Então, muitos usam o subterfúgio de que eu aceito o que o outro faz porque eu amo o outro. Eu concordo com o que um outro está fazendo para não magoar o outro, para não entristecer o outro, porque eu amo o outro. Na realidade, esse não é o amor que Jesus pede para que tenhamos. Eu até posso suportar o outro, porque a palavra diz que nós temos que suportar uns aos outros por amor a Cristo. Mas eu não posso aceitar o que o outro faz, concordando
sobre aquilo que o outro está fazendo, quando eu entendo que aquilo é um desagrado a Deus, quando eu entendo que aquilo provoca a separação desta pessoa com Deus, porque é isso que o pecado faz, como diz o profeta Isaías. As suas iniquidades fazem separação entre ti e eu, diz o Senhor. Então o amor verdadeiro é o amor que você acolhe, mas ao mesmo tempo você não aprova, você não concorda, e isso tem que ficar claro. Então o seu silêncio é subterfúgio de amor. Você se calar diante do erro, diante do pecado de uma pessoa que você diz que ama, isso é certo? Isso é correto? Não, isso é errado. Eu não vou me afastar dessa pessoa, eu não vou me distanciar dela, mas ela precisa entender a partir de mim que aquilo que ela está praticando fere a Deus, entristece o Espírito Santo e pode levar ela ao inferno, porque é isso que o pecado faz. É isto que o pecado faz. E nós temos inúmeras situações onde Jesus se posiciona diante dos pecadores e diante do pecado. Então nós estamos vivendo uma época de liberalidade. O que é liberalidade? O liberalismo da pós-modernidade. Existe um termo que se usa muito, venha como estás e fica. Nós estamos vendo que a instituição religiosa está se tornando, na realidade, um berço onde homens e mulheres se reúnem para a satisfação dos seus desejos pessoais, para a amortização, ou seja, para tentativa de se construir internamente um homem melhor, uma mulher melhor, que faça esse homem e essa mulher serem melhores em meio à sociedade. Isto é bom, isso é importante, isso é necessário que aconteça, mas nada disso reflete diretamente fruto do Espírito e glórias ao Senhor Jesus. Nada disso demonstra um caráter cristão. Na realidade, é as obras da carne se manifestando com uma pseudo-bondade, uma pseudo-justiça. Então, isso está extraviando, se essa é a palavra que eu estou usando, com um propósito da igreja. As pessoas estão procurando bem-estar dentro da igreja, as pessoas estão procurando se sentirem bem dentro da igreja e usa o seguinte contexto: eu já passo uma luta lá fora, eu já enfrento leões lá fora, eu já salto montanhas lá fora, então não tem um lugar que eu possa me sentir melhor, mais confortável, mais acolhido do que a minha igreja. E eu gosto de estar lá, porque lá me faz bem. Então você vai observar que esse argumento, cada dia que passa, ele está ganhando mais força. A igreja está se tornando um abrigo de pessoas más, de pessoas pecadoras, de pessoas sujas, de pessoas imundas. E eu me coloco no meio desses pecadores, eu me encontro no meio desses homens e mulheres, porque eu tenho também uma natureza pecaminosa. A igreja está se tornando esse hospital de pessoas doentes, onde elas frequentam esses lugares para se sentirem bem. Elas não estão buscando no Senhor o encontro verdadeiro e genuíno para serem libertos das suas próprias naturezas caídas. Elas estão apenas querendo um afago, querendo uma palavra que massageie os seus egos, querendo um toque, uma mão amiga, uma ajuda, um abracinho no ombro, um tapinha no ombro. Isto tudo não leva ninguém para o céu. Isto tudo não faz você herdar a vida eterna. A igreja é um lugar de desconstrução. A igreja é um lugar onde as suas feridas serão expostas.
onde você será cutucado profundamente com um bisturi, onde você vai receber não somente o analgésico que traz o calento para a sua dor, que traz a sensação de alívio para a sua dor, mas você também vai receber muitas injeções profundas que vão atravessar as 3 camadas da sua pele e vai doer. A igreja é o lugar onde os seus pecados são confrontados e você sai daqui incomodado com isso. Você sai daqui revoltado com isso, não com aquilo que foi, não com um confronto, mas com aquilo que foi confrontado, com o seu pecado. Então, quando você sai da igreja se sentindo bem, se sentindo melhor da forma que você chegou, se sentindo mais tranquilo, se sentindo mais alegre, mais sorridente, se sentindo que foi show, que foi bom, que foi legal, que o louvor foi legal, que a palavra foi legal, que os irmãos foram legais, a igreja perdeu o propósito, você perdeu o propósito como igreja, você esqueceu o porquê que você veio aqui, você não entendeu o porquê que você está aqui. A igreja não foi chamada para massagear ego de ninguém, a igreja não foi chamada para dar cesta básica para as pessoas. Nós não fomos chamados para dar cesta básica para as pessoas. A caridade não é um dos objeto necessário da igreja. Nós fazemos caridades por termos em nós o Espírito Santo, por amarmos as pessoas e por não aceitarmos elas passarem fome, porque nós não queremos passar fome. Mas a cesta básica não leva ninguém para o céu. O seu abraço que você dá em um doente não leva ninguém para o céu. Um aperto de mão, um sorriso que você dá para a pessoa, não leva ninguém para o céu. Então o que nós estamos vendo é esse subterfúgio. É um lugar que tem um propósito específico, onde o reino de Deus precisa ser implantado nas pessoas, agora está se transformando em quê? O reino dos homens está sendo implantado nas pessoas. E aí nós estamos vendo em cima do púlpito homens despreparados, homens sem nenhum tipo de conhecimento bíblico, teológico, sem nenhuma formação teológica, sem nenhum preparo teológico, descarregando humanidade nas pessoas, descarregando opinião pessoal nas pessoas, colocando nas pessoas aquilo que eles acham ser certo e ser errado, a partir do código de ética moral humana, não a partir do código de ética espiritual. E o sujeito vai, pega um texto bíblico, resume aquele texto bíblico em tudo sobre aquilo que ele acha, sobe no púlpito e descarrega um monte de porcaria na vida das pessoas. Nunca teve nos tempos de hoje gente tão mal preparada como temos nos dias de hoje, e usam o subterfúgio de que o importante é amar, que o importante é abraçar, que o importante é recolher, que o importante é beijar, que o importante isso não é importante. Isso é necessário, mas não é importante. Isso é necessário que aconteça, mas não é importante. O importante é falar do Cristo, anunciar o Cristo, falar do amor do Cristo, pregar sobre salvação, pregar sobre condenação, falar quem é o diabo, falar quem é Jesus, falar quem é o Espírito Santo, pregar a boas novas. É isso que Jesus fez, é isso que nós temos que fazer. E se isto, para você, não gerar resultado, e você como pregador não vê resultado no mundo, não é problema seu. Porque quem promove o resultado é o Espírito Santo. Não é problema seu. Se a sua igreja vai encher de gente, se sua célula vai encher de pessoas, isso não é problema seu. O seu problema é pregar para as pessoas. O seu problema é anunciar. Esse é o seu problema. É isso que você tem que fazer. Então nós não podemos colocar a caridade, o afeto humano à frente da pregação do reino. Nós não podemos colocar a nossa humanidade à frente da espiritualidade. A espiritualidade precisa sair na frente. O homem espiritual, ele condiz primeiro com as escrituras, depois com as questões humanas, com as questões particulares. Então o homem espiritual, ele abraça, ele ama, ele beija, ele acolhe, ele dá a cesta básica, ele dá a tapinha no ombro, ele fala coisas bonitas também, mas ele não deixa de ser espiritual. Primeiro é o reino, depois as demais coisas. Primeiro é o reino, depois as demais coisas. Escuta, você que está me assistindo, primeiro é o reino, depois as demais coisas. Reino não é aquilo que você faz, reino é aquilo que Jesus fez. Reino não é aquilo que você acha que é certo e errado, reino é aquilo que Jesus julga ser certo e errado.
Reino não é aquilo que você entende que é bom para os homens. Reino é aquilo que Jesus disse que é bom para os homens. Reino não é a sua caridade. Reino é o amor de Deus para os homens. Reino não é o seu tapinha nas costas das pessoas. Reino é Jesus confrontando os pecadores. Reino é Jesus tirando muita gente do eixo, do equilíbrio, derrubando as pessoas em cima da corda bamba, em cima do muro. Isso é reino. O reino sendo implantado nos homens. O reino é um convite. Ou você bebe da água doce ou você bebe da água salgada. Reino é um convite. Ou você vem para a luz ou você continua nas trevas. Reino é um convite. Então, quando Jesus diz que nós temos que amar uns aos outros, porque esse é um mandamento fundamental, é o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esse amor, ele tem relação direta com o Logos, não com o Eros. O Logos é a palavra de Deus, o Eros é o relacionamento que eu e você temos. Não é um amor fraternal, não é um amor entre pessoas, é um amor onde o Espírito de Deus é a ligação entre eu e você. Tirou o Espírito de Deus, vira relação pessoal, vira relação de amizade. E não é isso que Jesus pede. Não é isso que Jesus quer. O Jesus quer que Ele esteja na relação entre você e a igreja, entre a relação entre você e a comunidade, a relação entre você e o teu marido, a relação entre você e tua esposa, entre você e teus filhos. Mas não é isso que nós vemos nos dias de hoje. Não é isso que nós observamos nos dias de hoje. O que nós observamos é pastores covardes, com medo de pregar as Escrituras, por ter medo de perder pessoas. Líderes covardes, com medo de encarar os seus liderados, de pregar a palavra genuína e verdadeira. Mulheres covardes, esposas covardes, filhos covardes. Uma geração covarde. Nós estamos vendo uma geração medíocre. Nós estamos vendo uma geração que bate palma para falsos profetas e desprezam os profetas verdadeiros. Nós estamos vendo uma geração que come o que cai da mesa e despreza o que está sobre a mesa. Nós estamos vendo uma geração que bebe água suja em vez de aproveitar a água limpa, a água doce, que está à disposição dada pelo Espírito Santo. Nós estamos vendo uma geração gananciosa. Gastam horrores de dinheiros, pensando em seus bens, pensando em suas coisas, mas não são capazes de ofertar, semear na obra, no reino, em uma visão ministerial, em uma ação missionária ou evangelística. Nós estamos vendo um desprezo pela congregação, pela igreja, um desprezo pela própria liderança, um desprezo pela palavra. Essa é a geração que nós vemos nos dias de hoje, uma geração caída, uma geração corrompida, uma geração em que ter é muito melhor que ser, uma geração que ama muito mais as coisas e desprezam as pessoas. Esta é a geração de hoje, é a geração que nós estamos vendo, e você pode fazer diferença em meio a essa geração, você pode se posicionar em meio a essa geração, você pode fazer a diferença. Uma geração de pessoas medrosas, uma geração de gente doente. Fuja desse processo todo, sabe como? Se tornando um homem e uma mulher espiritual. Amém? Portanto, primeiro tópico, o homem espiritual glorifica a Deus, não glorifica a si mesmo. Segundo tópico, o homem espiritual ama os irmãos. E o terceiro tópico é, homem espiritual produz o fruto do Espírito. Produz fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. 2 versículos nós vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O fruto não é nosso, o fruto é do Espírito.
Quando você chega no pé de laranja, a laranja dá laranja. Aquele fruto da laranjeira, aquela laranja pertence à laranjeira. Qualquer coisa que aquela laranja produza que não seja laranja, não é dela. Qualquer coisa que aquela laranjeira produz que não seja laranja, não é dela. Quem está entendendo? Diz amém. Qualquer coisa que você produz que não é seu, qualquer coisa que você produz que não seja fruto da carne, não é seu. Esses são os frutos do Espírito. Este amor que a Bíblia diz, esta alegria, esta paz, essa paciência, essa amabilidade, não é fruto da carne, é fruto do Espírito. E você pode dizer, mas o homem não espiritual, ele ama também. O homem não espiritual, ele também tem bondade, ele tem amabilidade, ele também tem fidelidade. O homem não espiritual também é manso, também tem domínio próprio. Sim. De um processo contrário ao que o Espírito produz, porque o amor que o Espírito produz eu já expliquei. A alegria que o Espírito produz não é uma alegria momentânea, não é um momento passageiro com você lá e seus filhos, você lá num parque se divertindo. Não é esse tipo de alegria que o Espírito produz. Não é uma alegria temporal, é uma alegria atemporal, ou seja, está fora do tempo. É uma alegria que permanece, não é uma alegria que vai embora depois que você acaba de passar por aquela situação. A paz que o Espírito Santo dá, que o fruto produz, não é uma paz momentânea, é um shalom de Deus, é uma paz que o mundo não pode dar. E aí por fim, amabilidade, bondade, tudo isso é produzido pelo Espírito Santo na sua vida. Então o homem espiritual, ele tem isso por natureza, ele tem isso nele, é estar nele e não é dele. E quando as pessoas identificam isso em você e falam, cara, tem algo em você que é diferente. Tem algo em você que não é igual a mim. Tem algo em você que faz você ser diferente. E essa diferença é o que contagia, é essa diferença que confronta, é essa diferença que traz luz. É essa diferença que faz os cegos enxergarem, que dá direção para quem está perdido. É essa diferença que faz as pessoas olharem para você e dizer, há algo em você que não tem em qualquer um. Eis a marca da promessa, eis a marca que está em você. O homem espiritual, ele produz frutos do Espírito. Vamos em 2 Pedro capítulo 1, vamos ler 2 versículos, versículos 5 ao 7. 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 ao 7. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor. Então depende de mim e de você buscar, nos empenhar a cada dia mais, acrescentar mais em Deus estes frutos. Se eu tenho o fruto da fé, eu tenho o fruto da virtude. Se eu tenho virtude, é natural que venha o conhecimento sobre o domínio próprio. Do domínio próprio vem a perseverança. É isso que nós temos que ter. É isso que nós precisamos buscar. Mas nós estamos tão ocupados com as nossas coisas que parar para perceber, parar para se lançar nisso, é difícil, é complicado, é muito complicado. Outro ponto é, o homem espiritual está sempre de acordo com a Bíblia, ele anda em conformidade com as Sagradas Escrituras. Gálatas capítulo 1, verso 8, Gálatas 1, 8, até o 10. Olha só o que diz o texto, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo,
se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Veja o versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então esta é a resposta que eu dou para muitas pessoas que acham que eu me incomodo quando eu vejo alguém se desagradando em relação ao que eu prego. Não me incomoda, nunca me incomodou, porque Deus me chamou para o seu agrado, não agrado das pessoas. Já me disseram uma vez, se o senhor mudasse a forma de pregar, a sua igreja teria uns 1000 membros. Eu disse, se eu mudasse a minha forma de pregar, eu vou para o inferno. Se eu mudar a minha forma de pregar, todo mundo que me ouve também vai para o inferno comigo. Porque a forma que eu prego, a forma que eu anuncio a palavra do Senhor, tem relação com a forma que a palavra do Senhor precisa ser pregada. Muitas das vezes, dura. Muitas das vezes, penetrante, como espada de 2 gumes, que rasga ao entrar e rasga ao sair. Deus não me chamou para abafar e agradar ego. Deus não chamou o pregador para acariciar pessoas, para pegar no colo, para mimar as pessoas. Deus não chamou. Se você tem essa convicção, você está errado. Debruça a sua vida nas Escrituras Sagradas e começa a ver como era a vida dos apóstolos, como era a vida dos pregadores. Deus não chamou pregadores para lotar igrejas, para encher templos, para lotar palácios. Deus chamou os pregadores para levar o Cristo. Ele mesmo vai dizer, eu vim para trazer divisão. O próprio Jesus diz, eu vim para trazer divisão entre pai e mãe, entre filhos e pais. A palavra de Deus, ela é afiada. A palavra de Deus, ela é aguda. Ao mesmo tempo que ela acolhe o necessitado, ao mesmo tempo que ela enxuga as lágrimas de quem está chorando, ela também faz o homem chorar. Ela também faz o homem sentir dor, mas não a dor física, não a dor que incomoda, que leva o homem a viver chorando a semana toda, não, uma dor de despertamento ao pecado. Portanto, pregador que se preocupa com quantidade de pessoas, pregador que se preocupa se ele está sendo observado ou não, se as pessoas estão gostando com o que ele está fazendo, pregador que cria os seus clubes particulares, os seus clubes pessoais, sabe aqueles clubes pessoais, clubinho de gente em torno de si, está mais preocupado com ele do que com as pessoas, está mais preocupado com o que as pessoas acham sobre ele, do que de fato o que a palavra o julga ser. Então, a sua vida como pregador tem que estar em coerência com as Sagradas Escrituras. Eu digo pregador, eu digo todos nós somos um pregador potencial. Todos nós. Tem que andar em coerência. E Paulo vai dizer isso no texto, olha, se vier um anjo do céu, anunciar outra coisa, além daquilo que eu já anunciei, não ouça, é maldito. Vejam a responsabilidade de Paulo. Veja como que Paulo tinha a autoridade dada por Jesus Cristo diante da igreja que ele pastoreava. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que eu venho aqui, agora falando de mim, eu não queria falar de mim, eu venho aqui, eu ensino as Escrituras, eu prego as Escrituras, o cidadão sai daqui, vai na igreja do vizinho, ouve uma outra coisa e começa a viver outra coisa. Encontra um amigo na rua, ouve outra coisa, começa a viver outra coisa. Porque na igreja que eu vim, lá ensinava dessa forma, então vou ficar... Então assim, você precisa escolher em que lado você está. Se você está com as Escrituras, se você está com os homens. E quando eu falo de mim, eu me excluo como sujeito humano, mas me coloco como portador, como aquele que é o canal das Escrituras com a comunidade. Porque se eu também não observar e procurar viver o que está aqui, para nada adianta estar aqui.
Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas saem daqui, vão para casa, deitam nas camas, viram para a mulher e falam: o que você achou do culto hoje? A mulher vira e fala: não gostei, o jeito que ele falou não foi legal, eu também não gostei. Há uma avaliação sobre o que o pregador é, não sobre o que de fato ele falou, sobre o que de fato ele anunciou. Não se param para chegar em casa, pegar as escrituras, fazer igual os crentes de Bereia faziam. Chega em casa, cata a Bíblia, pega todos os pontos que o pregador pregou e vai analisar na Bíblia, de fato, se o pregador falou tem coerência com aquilo que foi pregado. Não há um interesse pela palavra, não há um interesse pelas escrituras. Por isso que nós temos em nosso meio pastores, eu digo nosso meio, não digo aqui, eu digo no meio evangélico em todo, pastores doentes, pastores humanistas, pastores fracos, pastores deficientes intelectualmente e espiritualmente. São pessoas boas, que colocam suas bondades à frente do reino, que colocam as suas bondades à frente da palavra, que colocam suas bondades à frente do anunciar. Existem igrejas que são extremamente analfabetas sobre Cristo, não sabem quem é Cristo, porque o pastor não prega, não sabe o que é inferno, não sabe o que é céu, não sabe o que é trindade, quem é o Pai, Filho e Espírito Santo, não conhece a trindade, não conhecem, não têm o conhecimento sobre Cristo, como diz Pedro em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, antes crescei na graça e no conhecimento. Tem gente analfabeta que nunca leu um capítulo de um livro, tem pastores que nunca leu a Bíblia inteira, e dizem que ora e ama, ora e ama, ora e ama. Então está pegando as escrituras, jogando no lixo. Não precisa de Bíblia para esses caras. É uma igreja nutrida pela bondade do pastor, pela bondade da pastora, pela bondade dos líderes. É uma igreja bondosa, é uma igreja que faz coisas boas e julga dizer ser certa, julga dizer estar no caminho certo, está totalmente fora das escrituras, porque Jesus foi julgado como um homem mau, Jesus foi julgado como um homem ladrão, Jesus foi mandado na cruz por ser julgado como um homem que incomodava, um homem que se intrometia, um homem que de fato atrapalhava. Jesus não foi para a cruz porque ele era bom, Jesus não foi para a cruz porque ele fazia caridade, Jesus não foi para a cruz porque ele abraçava as pessoas. Jesus foi para a cruz porque as pessoas entendiam que a palavra que ele anunciava era má, estava corrompendo a lei. Jesus foi para a cruz porque ele ameaçava os grandes líderes, ele confrontava os sacerdotes e religiosos. João Batista perdeu sua cabeça porque ele confrontou o pecador e o seu pecado. Paulo foi decepado, teve a cabeça arrancada do corpo porque ele incomodava. Pedro foi crucificado de ponta cabeça porque ele anunciava um evangelho que de fato machucava ao entrar e feria ao sair. É isto. A Bíblia diz que nos últimos dias homens e mulheres não suportariam mais a palavra, não suportariam mais a palavra. E eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas agora desligou o celular para não ouvir esta palavra. E se é que de fato muitas pessoas ligaram o celular. Então o que vai acontecer? À noite, escuta, você que está me assistindo, à noite, eu vou pregar de novo isso aqui. À noite eu vou pregar de novo essa mesma mensagem. Porque a igreja precisa de se despertar, você precisa entender. Ou eu sou um homem espiritual, vivo guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, ou eu vivo na carnalidade. Se for para viver na carnalidade, então não brinque. Não brinque, a condenação é eterna. Ela não é passageira, a condenação é eterna. O fogo do inferno queima. E a Bíblia diz que lá há ranger de dentes e tanta dor. E é eterno. Não é passageiro, é eterno. A condenação ela é eterna. O homem espiritual, ele participa das promessas de Deus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3.
visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Seu divino poder nos deu todas as coisas. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para viver. E também para sermos piedosos. Agora observe o que diz o versículo 3. Observe o que diz o versículo 3. Ele nos deu todas as coisas que precisamos para viver, inclusive para sermos piedosos. Olha lá. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Conhecimento. É pelo conhecimento. Como é que a igreja vai conhecer Jesus, sendo que tem um pastor raquítico, analfabeto, desinteressado em estudar as Escrituras, não lê um livro, não busca um minuto sequer de prática devocional? Como é que a igreja vai ser nutrida? Como é que uma casa vai ser sustentada? Porque não tem um pai que coloca alimento, não tem uma mãe que prepara uma comida. Como é que uma casa, como é que os filhos vão crescer? Como é que os filhos vão ser alimentados? Como é que os filhos vão saciar as suas fomes? Se não tem ninguém que leva o alimento, e quando tem, em vez de dar alimento que sustenta, dá farelo para os filhos comerem, dá chá com bolacha, sobe aqui, prega 30, 40 minutos, de um monte de porcaria, ensina um monte de besteira, fala mais dele, das experiências pessoais, do que de fato das Escrituras. Não se interessa em conhecer o Cristo a partir das Escrituras, quer conhecer o Cristo a partir dos relacionamentos interpessoais. Cristo não se revela em conhecimento a partir dos relacionamentos interpessoais. Cristo se revela a partir dos relacionamentos espirituais. Quando eu, homem espiritual, me relaciono com o outro, ali Cristo está se revelando. E para Ele se revelar, eu tenho que ter Ele em mim, o conhecimento dEle a partir de mim. Então nós estamos vendo gente se arrastando, porque não se interessam pelo alimento, porque de fato quem pode alimentar também não tem nenhum desejo de dar alimento. Nós estamos vendo gente ignorantes se tornando mais ignorantes ainda em relação à fé, em relação ao genuíno amor, e quer substituir isto por obras. Então vai para o espiritismo, que você está errado, você está na religião errada. Vai para o espiritismo, você está na religião errada. A nossa religião é cristianismo. As obras não podem substituir as virtudes, a graça, o amor de Deus, o conhecimento sobre o Pai. As obras é continuidade disso tudo. Eu faço obras porque tenho em mim a presença do Espírito de Deus. Eu não faço obra para adquirir a presença do Espírito de Deus. E o texto de Pedro, ele vai dizer algo interessante, que lá no versículo 4, coloca para mim novamente, por favor, 1 Pedro 1, 4. Ele vai dizer que esse conhecimento, essa graça de buscar o conhecimento sobre Cristo, aquilo que Ele tem nos dado, Ele vai dizer, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ótimo, está aqui nas Escrituras. Para que por estas grandíssimas e preciosas promessas, ou seja, por esta palavra que nós temos, que a gente participa, que a gente conhece essa natureza divina, por isso tudo, nós escapamos da corrupção, da concupiscência que há no mundo. Então, quanto mais eu me lanço no conhecimento das Escrituras,
mais eu me debruço com a minha família em casa, no meu trabalho, na igreja, numa escola bíblica, num culto de domingo, numa reunião de célula, mais eu me aplico nisso, mais eu fujo dessas corrupções, mais eu estou livre dessas concupiscências. Amém ou não? Eu vou terminar 10 horas. Último tópico, mais um tópico. O homem espiritual é sabiamente conduzido. Tiago capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Veja, pura. Depois pacífica. Ela traz paz, ela traz no meio de uma guerra passividade. Depois moderada. Há uma moderação. Hoje o que nós estamos mais vendo é gente forçando outras pessoas a virem até para Jesus a partir do grito, a partir do medo, a partir da ambição. Tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ou seja, o pregador, o anunciador da palavra tem esses critérios, essas qualificações, porque isto é sabedoria, é isto que conduz o homem cheio do Espírito Santo. Ele é sábio, ele é conduzido pelo Espírito Santo a levar uma palavra pura. Palavra pura, não, o que é pureza? Pureza é sinônimo de algo incorruptível. Quando eu prego a palavra e dou minha opinião sobre o texto, deixou de ser pura. Quando eu prego o texto e digo o que eu acho, deixou de ser pura. Eu contaminei o texto. Eu contaminei o texto. Eu contaminei a sabedoria que vem do alto. Eu não posso dizer o que eu acho, eu tenho que dizer o que é. E para eu dizer o que é, eu tenho que estudar. Não posso sentar, cruzar a perna, ler o texto em 15 minutos e falar isso aqui. Eu tenho que estudar, eu tenho que declinar. É isto. E quando ela vai dizer sem parcialidade, sem hipocrisia, qual é o medo de enunciar a palavra de muitos pregadores? Qual é o medo de anunciar a palavra muitos pregadores? Por que muitos têm medo de anunciar a verdade? Genuinamente, porque essa verdade vai confrontar primeiro o pregador. Então ele está aqui anunciando sobre o amor ao próximo, sobre o perdão, sobre a passividade. Daí os filhos dele estão sentados no banco, ouvindo a pregação, e os filhos vão dizer assim: pô, lá em casa meu pai bate em mim, meu pai me espanca, meu pai me trata como se eu fosse um cachorro, bate na minha esposa, trata a esposa dele, a minha mãe, como um cachorro, como um estrume, como um lixo. E aí vem aqui na igreja, sobe no púlpito e prega esse monte de coisa bonita, fala esse monte de coisa bonita. Ah, se a igreja soubesse quem é meu pai. Então muitos pregadores não pregam a verdade, não pregam genuinamente a verdade, porque sabem que se pregar, os seus pecados vão tornar evidente, a sua natureza vai se revelar, e tem medo muitas vezes de falar a verdade, porque ele sabe, conhece 2, 3, 4 da igreja, que são dizimistas altos, que são colaboradores, ajudadores, e ele fala: se eu pregar isso aqui, vai bater no fulano, fulano não vai gostar, e não vai voltar mais, então não posso pregar isso aqui, não posso anunciar isso aqui. Então é um universo de hipocrisia que vai contrário ao que de fato Deus pede de nós, a Sagrada Escritura pede de nós, que um homem espiritual precisa ser sabiamente conduzido. Então se Jesus voltar hoje, e ele falar: William, você vai ser julgado segundo as suas obras. William, cadê a igreja que eu coloquei para você pastorear? Vocês aí, Senhor. Está aí. Todos aqueles que decidiram seguir o Senhor, todos aqueles que decidiram ouvir a sua palavra,
Todos aqueles que seguiram se submeter ao Senhor, está aí. Elas estão aí. E não tem coisa melhor para a vida de um pregador, deitar em paz, levantar em paz, olhar para suas mãos e ver que elas não estão sujas de sangue de nenhuma ovelha. Não tem coisa melhor você pregar o evangelho, descer do púlpito e ir embora para casa satisfeito. Não consigo. Consigo não. Consigo jamais eu vou ficar satisfeito comigo. Todo dia eu acordo insatisfeito comigo. Mas em Cristo eu estou satisfeito porque Ele me satisfaz. Em Cristo eu estou cheio porque é Ele que me enche. Comigo não. Eu me revolto com a minha natureza pecaminosa. Eu me revolto com o meu eu. Mas eu estou em paz. Eu estou em paz quando eu participo de uma reunião de célula e tenho a oportunidade de pregar. Estou em paz quando eu venho aqui e prego a palavra. Estou em paz quando eu cruzo com alguém na rua e prego a palavra. Eu estou em paz. Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou anunciando a pura e perfeita palavra do Senhor. Não é nada sobre mim, é sobre Ele. Não é nada sobre nós, é sobre Ele. A sua consciência tem que estar em paz diante de Cristo. Mas tem que se revoltar com você mesmo. Você tem que acordar e dizer, pô, se eu orei 15 minutos hoje, eu preciso orar mais 15. Orei pouco. Se eu li um capítulo da Bíblia, eu tenho que ler mais 2. Porque se você se interessa tanto pelas coisas do mundo, o que lhe impede de interessar pelas coisas do reino? Outro tópico, homem espiritual possui um espírito de mansidão e é pacífico. Essa passividade e essa mansidão não é tratando de temperamento humano. Não é de humanidade que as Sagradas Escrituras está dizendo. Vamos para o texto, Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Vai lá. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, coloca para mim a NVI, filho. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, nós estamos falando sobre o que mesmo? Como ser um homem espiritual. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuidem-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprem a lei de Cristo. Olha o que Paulo diz à igreja de Gálatas, aos Gálatas. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Essa mansidão é o amor de Cristo. Essa passividade é o amor de Cristo. Essa bondade é o amor de Cristo. Ou seja, eu tenho que ir com amor. É isso que nós vemos muitas das vezes? Não. O que nós vemos muitas das vezes? O sujeito errou, o sujeito pecou, o sujeito caiu, sei lá, fez alguma besteira, adulterou, mentiu, roubou, criou discórdia no meio da igreja, ou seja, pecou. Além do pecado dele ser exposto para todo mundo, ou seja, ele ser exposto ao ridículo para todo mundo, agora ele tem que enfrentar a ira da igreja, que passa por cima, que esmaga, que pisa na cabeça dele, ou dela. Tem que enfrentar o afastamento, a rejeição. Incrível que pareça, ainda existe, graças a Deus está acabando isto. Em alguns lugares, em algumas igrejas, bancos separados só para quem está de disciplina, só para quem está em pecado. O pecado do sujeito é tratado publicamente, porque eles usam erroneamente o texto bíblico para isso. Então ele é humilhado, ele tem que sofrer do mesmo mal que ele praticou. E aí o sujeito sofre, o sujeito chora. Em vez de encontrar cura para aquela ferida que está aberta, a ferida abre mais. Uma igreja sem misericórdia, uma igreja sem passividade, uma igreja sem amor, uma igreja de fato que não acolhe, ao contrário, distancia, afasta, esmaga.
Em contrapartida, temos o outro lado. Temos o lado de quem erra, de quem peca, de quem cai, que muitas vezes não quer ser acolhido, muitas vezes não quer encontrar o perdão, muitas vezes não aceita a disciplina, não aceita ficar no banco, não aceita ter que entregar o cargo, se revolta, não volta mais para a igreja. Pastores que caem e não aceitam ir para o banco. Eu conheço vários assim. Em contrapartida, conheci outros também que caíram, foi para o banco, pegou a chave da igreja, deu para o vice-presidente e falou: "Tu assuma aí, eu não tenho condição de estar à frente da igreja, Deus para me sarar, Deus para me cuidar." Em contrapartida, existem outros que falam: "Não, se quiser todo mundo sair, posso sair, fica só eu e as paredes." Então veja, é os dois lados, não é um lado só. É o lado, muitas das vezes, de uma igreja dura, insensível, e o lado daquele que também é duro, que não quer ser curado. Mas temos nos dias de hoje, e é o que eu procuro fazer aqui. Isso não nos faz melhor e não me faz melhor que ninguém. O sujeito caiu, o sujeito errou, vamos acolher. Não vamos ocultar o pecado dele. Ao contrário, vamos tratar o pecado dele com muito amor, com muita compaixão. Vamos cuidar daquele homem porque ele está errado, daquela mulher porque ela está errada, segundo os princípios bíblicos. Até que ele cure, até que ele se restaure. Nós não vamos tomar dele aquilo que Deus deu para ele. Quem somos nós para tomarmos dele aquilo que Deus para ele? Quando Davi foi perseguido pelo rei Saul, quem deu o reinado para Saul foi Deus. Davi, mesmo já sendo ungido como rei, mesmo sabendo que ele ia sentar sobre o trono de Saul, aquele trono que Saul estava sentado era de Davi. Deus deu o reinado de Israel para Saul. Foi Deus que deu aquele ministério para Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul e se tornar rei. Mas Davi disse: "Eu não posso tomar isso dele. Quem deu isso para ele foi Deus, não foi eu." Então hoje a igreja parece um jogo de futebol onde o dono da bola é o pastor, onde o dono da bola é a liderança. O sujeito cai, o pastor pega a bola e diz: "Ninguém vai brincar mais." O sujeito cai, o pastor pega a bola e diz: "Não, está todo mundo fora do meu time. Não quero mais esse time, vamos criar outro time." Hoje se trata ministério como se fosse coisa. Caiu, agora você não é mais pastor, vem cá, vou tirar de você o ministério pastoral. Caiu, agora você não é mais diácono, vou tirar de você o diaconato. Caiu, agora você não é mais líder de dança, vou tirar de você a liderança. Então, as pessoas hoje sofrem as consequências dos seus erros, que eu acho que é natural isso, acredito que é natural isso. Mas você também sofre, entre aspas, uma consequência espiritual que o homem tenta impor. E na realidade quem tem que colocar é Deus, não é nós. É Deus que tira, é Deus que dá. Então cabe a nós fazermos isso mesmo. O cara pecou, errou, vai lá, trata dele. É isso que um homem espiritual faz. Eu vou encerrar, porque já se passaram 60 minutos. Tem mais uns 10 tópicos aqui. Mas eu quero encerrar dizendo que, se fez sentido para você esta palavra, se bateu em você, algo mexeu em você, eu quero que você ore comigo agora, se arrependendo da sua natureza, da nossa natureza, e coloque dentro do seu coração e na sua mente que você precisa ser melhor como cristão, independente de quanto tempo você tem de igreja, independente também qual seja a sua idade, se você tem 80, se você tem 70, se você tem 50, não importa. O que importa é a sua relação com Deus. Ela precisa ser muito melhor que a sua relação com sua esposa, com seu esposo. A sua relação com a palavra de Deus precisa ser muito melhor que a relação que você tem com os seus negócios, com as técnicas profissionais. E se você não tem valorizado essa relação, não simplesmente porque você quer, mas por um descuido pessoal, pela rotina do dia a dia, pelo cansaço que o mundo promove, nessa oração você peça perdão ao Senhor. Nessa oração você diz: Senhor, me perdoe, me ajude a ser diferente. E é isso que eu quero fazer com você agora. Se coloque de pé. Toda a igreja se coloca de pé.
Você que está me assistindo, se você está sentado, se coloque de pé. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante do Senhor, na condição de homens fracos, pecadores. Nós precisamos da sua graça, do seu amor. Nós precisamos da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça, da sua santidade. Nós precisamos de Ti. Precisamos sentir a sua presença em nós constantemente. Precisamos ouvir a sua voz. Precisamos entender as Sagradas Escrituras. Precisamos nos envolver mais. Precisamos Te achar. Precisamos compreender a sua vontade em nossas vidas. Portanto, Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas nossas fraquezas, perdoa-nos pelos nossos erros, perdoa-nos, perdoa-nos. Nós nos arrependemos diante do Senhor, nos arrependemos por sermos muito mais interessados pelas coisas desse mundo do que pelas suas coisas. Nos arrependemos, ó Pai, por muitas vezes desprezar a sua palavra, de forma inconsciente ou quem sabe também consciente. Nos arrependemos, ó Pai, por colocar aquilo que nós entendemos como ética, justiça e moral, do comportamento humano à frente das suas sagradas escrituras, à frente daquilo que o Senhor quer para nós. Nos arrependemos, ó Pai, por não estarmos na direção que o Senhor quer que nós estejamos. Alinha-nos, ó Pai, para o centro da sua vontade. Conserta-nos, ó Deus, conserta-nos de alto a baixo, os nossos pensamentos, as nossas ações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida.